essa área de produto digital. Deixa eu começar me apresentando. Como eu falei, eu não sou tão novo assim, não. Nasci em 88, então estou nessa estrada da vida aqui, né? Nesse mundo aqui para aprender. E eu tenho o nome David, eu costumo brincar, né? Por causa desse carinha aqui, ó. O pessoal mais velho deve reconhecer, né? Esse carinha aqui. Era para eu me chamar José, Júnior, Jefferson, qualquer nome com J, porque aqui em casa todo mundo tem nome com J. Não sei por quê, não sei qual que é a tara aqui da minha mãe e do meu pai, mas todo mundo tem um nome com J, eles têm um nome com J. E aí era para eu me chamar assim, até que minhas irmãs viram um filme do David Bowie lá em 87, 88, falou, putz, vai ser loirinho. Isso que minha irmã é morena clara, né? Chutou, acertou e colocou o nome de David. Então tem um nome, graças a esse cara aqui, e eu coloco esse outro, né? Porque eu acho que foi um dos maiores intérpretes aqui, juntos compuseram uma música muito louca que eu gosto pra caramba. Então por isso que eu coloco eles aqui. Eu sou design de interação e eu sou aqui de São Paulo, mas já vou falar um pouco sobre isso, tá? Então, eu comecei a trabalhar com design em 2009, não foi em 94, né? Tem um pouquinho, já sou da época dos anos 2000 aí. Eu comecei já com digital, já comecei como web designer, né? Na época. E aí, eu fui passando por algumas empresas, né? Trabalhei no Itaú, trabalhei na Invision aqui, que ela cuidava, ainda cuida, né? De site de empresa de viagem, era Viajanet, CVC. Passei na Ignição Digital, que é uma empresa aí de Brasília, de marketing digital. Trabalhei desde 2014. Eu comecei em 2014 aí, foi bem legal, porque eu comecei a produzir conteúdo, né? Em 2014. Então está completando 10 anos agora que eu produzo conteúdo para a internet. E foi graças ao trabalho remoto. A Ignição ajudou nisso, porque eu, sinceramente, se eu tivesse que pegar metrô aqui em São Paulo todo dia, ônibus, como eu pegava, eu não trabalharia. Eu acho que eu não teria os meus projetos aqui. Seria bem difícil, porque realmente pega muito tempo. E passei por outros locais aí, como instrutor, como professor também. Eu gosto muito de anime. Não sei se o pessoal gosta aí de anime, vocês sabem que é anime. É um desenho japonês. Eu gosto. E, então vai ter algumas referências aí na minha palestra, tá? De games também. Adoro esporte. Não gosto muito do CrossFit. Me desculpe, pessoal do CrossFit, se tiver alguém. Nada contra. Melhor do que não ficar parado. Mas eu peguei trauma em Brasília, inclusive. Que eu fui em Brasília, me colocaram no CrossFit. Lá eu vi que não era para mim. Entendeu? Eu tenho técnico em multimídia, que foi onde eu me encontrei. Pelo Senac, eu tenho graduação em design gráfico e tenho pós em UX, tá? Eu tenho um conteúdo aqui na internet, como o Edu já citou, né? Que é o Chief of Design. Se vocês não seguem ainda, me sigam aí, por favor. Eu estou precisando de seguidor. Quanto mais seguidor, melhor. E a galera de São Paulo aqui deve saber, né? Porque eu sou empreendedor, então eu atuo de forma autônoma já há algum tempo, desde cedo, né? Sempre todo design é um pouco freelancer, né? Tem jeito. Mas eu atuo também como empreendedor desde 2017, mais assim, né? De forma específica. E eu sou ZL também. Sou ZL. O pessoal de São Paulo aí deve saber o que é ZL. Vocês sabem o que é ZL? Não Sei sabem? não. ZL é a região aqui de São Paulo mais pobre, que é a zona mais periférica aqui de São Paulo. É onde tem o estádio do Corinthians. Então, sabe o filme do Rei Leão? Que o Mufasa fala assim, Simba, tá vendo aquele lugar lá? Ele fala, papai, o lugar todo aqui é meu. Mas aqui dali você não vai não, que ali é treta. Então, é a Zona Leste. Aqui em São Paulo é mais ou menos isso. A linha aqui é a vermelha, a linha do metrô é vermelha, o pessoal brinca que é a linha do inferno. Então, é a linha mais, é a região mais populosa, né? Eu acho que tem 3 milhões de pessoas aqui. E, como eu falei, tem o estádio do Corinthians, que eu acho que o pessoal conheceu mais, né? Graças à Copa do Mundo. E eu sou daqui, então nasci na periferia, estudei em escola pública a minha vida toda. E tô aqui por enquanto, né? Na Zona Leste, que é a parte maior aqui de São Paulo. Ó, o pessoal sabe aí, ó. ZL também. É nóis, é nóis. Então, ó, se vocês ainda não me seguem, se alguém ainda não assim, alguém não, é muita pretensão, pelo amor de Deus. Eu sei que muita gente aí não me segue, então, por favor, depois me siga aí, Chief of Design. Eu tenho conteúdo sobre design, sobre UI, tenho design gráfico também, criação de sites, estava falando aí de Elementor. Vocês podem aprender principalmente no YouTube. Tem as outras redes sociais, eu estou criando conteúdo bastante no LinkedIn também. Vocês me encontram por David Art, Chief of Design, pode adicionar, mandar mensagem. Sou super de boa aí. Sempre quando dá, eu respondo o mais rápido possível. Beleza?
Mais uma propagandazinha rápida. Eu tenho um podcast Semiose, que é com o Luan Matheus, e é bem sobre o X. Então, se vocês quiserem aprender mais sobre o X, é específico mesmo sobre o X. Esse podcast está disponível no YouTube e também no Spotify. Então, eu crio conteúdo para a internet há bastante tempo, assim, há 10 anos, né? Eu comecei em 2014 e sempre falando sobre design digital. Eu, eu, eu me formei em design gráfico, né? Tenho conteúdo de design gráfico, mas eu sempre enveredei mais pro digital. Essa sempre foi mais a minha área. E aí eu comecei falando de web design, que era esse termo, né? O pessoal mais velho aí deve lembrar, webmaster. Não sei se o pessoal lembra aí, que era o webmaster, depois virou web design. E agora nós temos UX, UI, tem product design. Eu não sei o que vai ser do futuro. O pessoal já está inventando outros termos aí, né? Tem um lado bom que a gente teve diferenciação, teve segmentação, então hoje em dia as coisas são separadas, tem um front-end, tem um back-end, tem um designer, as coisas melhoraram, mas, né, tudo é design, né? Então a gente só se adapta, só precisa entender basicamente ali onde que a gente está trabalhando, aquela tecnologia que a gente está atuando. E graças a esse tipo de conteúdo, eu pude participar de várias coisas, assim, palestrar em vários locais, tal. Sou muito grato a isso, sou muito grato. Então, inclusive, né, eu tive um curso de UI design, eu acho que não tem ninguém aqui, mas eu fiz um curso presencial por umas temporadas aí, antes da pandemia, que era presencial, de UI design, que eu dava aula com meu amigo Felipe Nizongo, que agora está lá na Suíça. Beleza? Então, feita a apresentação aqui, vamos falar de UI. E seguinte, eu quero saber de vocês, se vocês puderem escrever aí no chat, por favor, por que é importante entender sobre o UI? Vocês têm uma noção disso? Vocês acham que é importante ou não? Se sim, por que? Deixem aí no chat. Por que é importante entender sobre o UI design? Ou até mesmo, vocês sabem o que é UI design? Você fala, não sei, porque eu não acho que eu não sei o que é UI design. Enfim, digam aí. Deixa eu ver aqui. Ó, o usuário desconhecido. Por isso que eu tava procurando o nome ali. Eu falei, cadê o nome da pessoa? Falar aqui, ó. User. Não, cadê? Interface intuitiva para o usuário. Total, né? Saber sobre o AI é importante também por causa disso. Tem alguém com mais alguma opinião aí, alguma sugestão sobre? Eu ia até pedir para. Eu ia até perguntar. É que eu esqueci, né? Que eu devia ter falado para vocês instalarem o Figma, né? Não sei se vocês têm acesso, mas dava para fazer essa dinâmica no Figma também. Porque não é só uma telinha bonita, verdade, né? Tem uma discussão sobre isso. Não sei se vocês acompanham o LinkedIn, o pessoal briga, fala de não é tela bonita, e outras pessoas, como eu, falam, não é só tela bonita, é função, mas também pode ser bonito, por que não? E aí o pessoal fica nessa discussão. O Ian coloca aqui, para facilitar a experiência do usuário com o produto, total. Sim, porque é importante para a usabilidade de um produto, no caso digital. Boa. E o Rafa colocou aqui, Rafa com PH, para facilitar a interpretação do usuário com conteúdo. O Hugo colocou, o visual é também importante para entendimento. Total, né? Eu acho isso daí também. Então, por que é importante falar sobre UI? Porque está em tudo que é local. Aqui, onde a gente está acessando o Teams, né? É uma interface. O site é uma interface. O Instagram é uma interface. O Nubank, o jogo, tudo é interface. E hoje em dia, praticamente tudo é interface digital, né? O Anderson está falando aqui do Figma e do XG. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí. Fica aqui comigo. Não, foi Eduardo, né? Não, Eduardo respondeu. Beleza. Então, interface, a gente está lidando a todo tempo, todo momento. Só que interface não é só digital, alguém pontuou aí, né? Interface digital. Beleza, mas não é só digital. Quando você acessa uma calculadora, tem uma interface lá, você imputar os dados e apresentar o resultado para você na tela, né?
Quando você acessa um micro-ondas, apesar da gente só apertar o botão de 30 segundos mais, né, e ficar lá, mais, tem também uma interface física, que eu, apesar do resultado ser digital ali na tela para a gente, mas é uma interface física. Tem também interface numa câmera fotográfica, nessa câmera da Canon, mas nas outras câmeras antigas também, as câmeras que eram através de filme, né? Outro dia eu estava explicando para o meu sobrinho o termo queimar o filme, né? Eu não sei que rolou algum papo aqui, aí a gente falou, tá com filme queimado, tal, fulano, né? Aí, e para explicar que filme queimado, né? Pelo menos no meu entendimento, vinha de câmera fotográfica. Muito louco isso, né? Aí que você percebe que tá ficando velho. Complicado. Mas tinha interface naquela câmera também. Tem interface nessas câmeras analógicas, manuais, tem interface no celular, né? Então, por isso que é importante a gente entender sobre UI. E o que é UI design ou UI design, né? Se a gente for traduzir, é design de interface do usuário. É a área que estuda o meio pela qual uma pessoa interage ou controla um dispositivo, né? Então, essa interação acontece ali com a interface no meio, através de elementos que a pessoa pode interagir, botão, link, outras possibilidades. Então, é uma interação entre, basicamente, um humano e um sistema, mas pode também ser até entre sistemas, né? O design de UI também é responsável por transferir valores, pontos, atributos e universos pertinentes de uma marca para as interfaces do seu produto. Aquela questão que falaram aí do visual, né? Impacta aqui também. Então, pontuar essa parte é importante também. Bom, vocês falaram o que é UI, vocês foram bem aí, beleza. Mas vamos aprofundar um pouquinho. O que é a interface? Vocês sabem o que é interface? Qual que seria o significado de interface? Sem buscar no chat GPT. Qual que seria aí o significado de interface? Vocês conseguem escrever aí para mim? O que vocês acham o que é uma interface? Deixa eu beber uma água aqui também. O Hugo colocou aqui. Deixa eu ver. Tudo aquilo que o usuário tem interação. Tudo aquilo que o usuário tem interação. Não sei se tudo. Aí você me pegou, hein? Será que tudo que o usuário tem interação é uma interface? Mas o que ele interage é uma interface, isso é fato. Algo que ele interage também, né? É o meio que o usuário se comunica com o produto. Boa. O meio que o usuário, aqui o Ian depois colocou, o meio que o usuário tem para interagir com o produto em busca de uma resposta. Boa também. Deixa eu ler o nome aqui, Eneida colocou aqui para conectar com o sistema, para poder acessar, total. Com e sem muitas interfaces, apenas mostra informação. Bom, vocês estão bem aí, viu? Vocês estão muito bem. Parabéns para vocês, viu? Uma palminha para vocês aí. Eu vou mandar palminha aqui. Dá para mandar emoji aqui de palminha? Acho que dá, né? Deixa eu mandar para vocês aí. Tá Vocês estão sim, bem. tá sim. Em cima tem uns ícones lá em cima, tem lá Deixa eu colocar aqui também. reações. Oi? Diga aí. Em cima tem um ícone de reações, lá em cima do Teams, no menu. É verdade, ó. Olha só. Aqui, ó. Que maneiro. Eu não uso muito Teams, não, viu? Já percebi. Nem acho que a interface é tão boa assim também. Mas vou continuar. Aí, ó. Não sei se está intuitiva, né? Já vamos fazer uma análise heurística aqui da interface do Teams depois. Mas vou continuar aqui. O que é uma interface, né? Vamos para a definição. Interface é um meio de comunicação entre dois sistemas ou grupos, ou até mesmo sistema, né? E pessoa. Então, é bom pontuar que uma interface ela pode ser a comunicação entre dois sistemas, ela pode acontecer de forma automática. Existem interfaces que a gente está utilizando no computador, né? Por exemplo, a interface da placa de vídeo, ela está se comunicando
com a CPU do computador, está rolando ali uma interface. Mas, claro que no nosso caso, aqui como designer, a gente está pensando na interface, na relação do humano com o sistema humano-computador, né? Então, a interface é o meio pelo qual o usuário interage ou se comunica com o sistema para realizar as tarefas. Basicamente, é isso. E essa interface, como eu já pontuei para vocês, pode ser digital, pode ser física, pode ter botões, pode ter links, pode ter outros gatilhos, outras formas de interação. Mas quando a gente fala de interface no UI, basicamente, geralmente, 99% dos casos, nós estamos falando da GUI, né, que é a interface gráfica, onde aí sim nós interagimos através desses sistemas que nós estamos acostumados, né? Botões, textos, caixa de texto, imagens, artefatos multimídia. Então a gente interage através deles, né? E essa interação acontece através das nossas ações, clicando no botão, clicando nos links, permitindo que a gente realize as tarefas naquela interface gráfica para que a gente chegue no local que a gente quer, para que a gente tenha a resposta que estamos procurando. Esse papo, esse assunto sobre interface gráfica não é novo, apesar do termo UI ser mais recorrente agora, talvez ali a partir de 2000, sei lá, 15, né? Sei lá, assim, começou bastante mesmo a partir de 2010, né? A partir da, da introdução do iPhone. Apesar da gente já ter outros tipos de interfaces, né? Enfim, próprio computador, o Windows, etc., muitas outras coisas, mas em questão de área, de profissional, talvez a partir do iPhone, talvez mais forte depois de uns 5 anos. Mas se a gente pegar um pouquinho na história, tem esse Sketchpad, que é um editor gráfico desenvolvido por esse Ivan Sutherland, não sei se falei certo, mas que ele desenvolveu isso na década de 60, 1963, no MIT, e foi o primeiro editor gráfico a se pensar em interface. Então, foi o primeiro rascunho ali que a gente tinha, ou que a gente teve, né, em relação ao processo de interfaces gráficas. A primeira interface gráfica mesmo que a gente considera na história assim de forma importante foi a interface do Xerox, né? Desse computador, do Xerox PARC, que inclusive, né, é outra coisa velha, né? Hoje em dia, se falar que vai tirar um Xerox, tem pessoa que não sabe o que é, né? A gente aí no tempo de faculdade fazia o quê? Tirava vários Xerox dos livros, né? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar livro. Aí ia lá tirar xerox, fazer as cópias. Mas foi a primeira, ou pelo menos a mais impactante. E claro que depois foi evoluindo, né? As coisas foram evoluindo, veio os computadores da Apple e as coisas foram se encontrando. Inclusive, onde que a gente encontra UI design, né? Como eu já apontei para vocês, então, a partir disso a gente encontra basicamente tudo que a gente está trabalhando, que está consumindo hoje em dia. Nos sistemas operacionais, sejam eles de computador, sejam eles de celular, em sites, em aplicativos, a gente encontra até mesmo em dispositivos de realidade virtual, realidade aumentada, a gente também encontra, obviamente, né, claramente em games, tem interface na TV, então tem interface no banco, no caixa físico, no caso, né, além do aplicativo. A gente lida com interface a todo momento, interface no relógio, né? Inclusive. Apesar que é um desafio projetar para smartwatches, né? Não sei se já fizeram alguma coisa, mas é um grande desafio, viu? Porque o espaço de minuto, a interação é difícil com o dedo, né? Mas tem interface lá também. Tem interface até mesmo em relógio, nesse espaço de minuto. E outras coisas que a gente acaba trabalhando menos, ou tem menos, ou até mesmo tem menos trabalho para a gente fazer mesmo, né? Mas que estão aí, né? Então, interface por gestos, algumas tangíveis, assim, que a gente interage mesmo apertando, né? Além, claro, dos produtos físicos, né? Já indo para um outro lado mais multimídia. Interface baseada em voz, é um tipo de interface, né? Não é gráfica, mas também é um outro tipo de interface que a gente trabalha, beleza?
Então, a interface, ela atua aqui na interação. Temos o indivíduo, tem o objeto aqui para a gente poder acessar, e a interface vai nos possibilitar essa interação. Dito isso, é bom pontuar algumas coisas. Então, acho que deu para perceber que design UI design, na verdade, é design de interação. Quando a gente trabalha, quando a gente fala de UI design, intrinsecamente a gente está falando de design de interação. Não tem como fugir. Quando a gente está falando de UI design, a gente está falando também de design de identidade, né? Apesar de se poder aprofundar o estudo do UI design mais para a relação IHC, humano-computador e tal, mas a gente está falando de produto, a gente está falando de negócio, e a gente está falando de identidade também desses serviços, de produtos. Então, também é design de identidade, também tem design visual. Agora, ao contrário do que algumas pessoas pensam, e aquele papo que a gente teve agora há pouco, né? Tela bonita e tal. Então, design de interface não é decoração. Ser bonito, você pensar em uma interface bem acabada, estruturada, harmoniosa, não significa decoração. É outra coisa, tá bom? E o UI design também tem design gráfico, né? Também tem design visual. Inclusive, muitos designers gráficos se encontram mais no UI quando estão migrando para produto digital, porque está mais próximo. E os princípios de design visual que nós utilizamos no UI são oriundos do design gráfico. Tipografia, cor, a psicologia do Gestalt, da semiótica, grids, deriva ali do estudo do design gráfico, né? Claro que a aplicação da mídia muda, então a gente tem que se adequar a essa nova a mídia, a tecnologia, né? A questão da luz e tal. Vocês devem entender sobre isso. Beleza? Então, o UI design tem essa parte de design gráfico, que também foi um caminho natural do web design, né? Então, antes da gente ter esse termo UI, antes da gente destrinchar em UX, UI, a gente era web designer. A gente passou pelo webmaster, que fazia tudo, fazia os códigos, etc. Então, falar de UI design também é falar de design para web, design para sites. Não sabemos como será o futuro, não sabemos quais tipos de interfaces nos aguardam, mas hoje em dia, o principal trabalho de um UI designer é site e aplicativo. Basicamente, é isso. Tem, claro, sistemas, né? Alguns tipos de sistemas, interface, até mesmo, como eu dei o exemplo aqui, da interface do Teams, né? Um trabalho de UI também. Mas no mercado, no geral, fica muito em site e aplicativo, beleza? Quando a gente fala de UI design, muitas pessoas pensam só no design visual, mas na verdade tem muita coisa por trás que a gente tem que pensar, trabalhar, estudar, inclusive muitas coisas que estão mais até ligadas com a área de UX, mas que são importantes e que vão impactar no UI. Falar de UI sem UX é meio que tentar separar queijo da goiabada. Não tem como. São coisas intrínsecas, né? Talvez é impossível, talvez não, pelo menos eu vejo assim, né? Que é impossível falar de design sem pensar em experiência, seja design qual for, design gráfico, design de interiores, sei lá. É experiência, né? Nós estamos projetando para quem? Para pessoas. Então a gente está projetando para que essas pessoas tenham experiências a utilizarem aquilo que a gente está criando, seja só para ler ou seja para interagir. Beleza? Vocês estão entendendo aí? Tá tudo certo? Estou falando muito rápido, tá de boa aí? Vocês digam aí, deem reações aí. Se tá tudo certo. Beleza. Boa. Vocês já viram isso daqui? Esse modelo do Jesse James? Esse é um modelo básico aqui de pensamento de UX, né? Onde ele fala que a gente, quando está projetando um produto, a gente deveria passar por essas camadas. Não necessariamente passa, né? Tem empresa aqui que não passa por. Já vai para a interface direta aqui, já vai para o olhinho. Mas
quando se faz ali da maneira correta, né, a gente passa pela estratégia, aí a gente define o escopo, vai subindo para a estrutura, e aí cria um protótipo, um esqueleto, até chegar na interface. Então, o trabalho do UI, que é o trabalho que o usuário vai ver, ele fica mais nessa parte de interface, tá? Essa parte do esqueleto, que seria os wireframes, a parte da arquitetura da informação também, claro que o UI pode trabalhar com isso, pode fazer isso. Inclusive, tem muitas pessoas aí, assim, no mercado, e talvez algumas aqui, que acabam fazendo tudo, né? Então, lá na empresa, pô, você é UX e vai lá, e a pessoa tem que fazer tudo, né? Então, sabemos disso. Mas se for pensar de maneira segmentada, separadinha, tal, o trabalho do UI fica mais por aqui, talvez um pouquinho por aqui também possa ser, né? Dependendo de como atuar a empresa, tá? Então seria essas tarefas aí do UI designer. Quando a gente fala de design, a gente pode falar de design em algumas camadas. Existem camadas mais complexas de design. A gente pode falar de design sobre sistemas políticos para mudar a cultura, leis, né? A gente pode falar de design para transformar práticas de trabalho, estratégia, como eu pontuei para vocês. Mas quando estamos falando de design de UI, basicamente fica aqui, ó, entre o 1 e o 2. Né? Então, quando a gente está falando de UI design, a gente está falando aqui de produtos e serviços com valor, criar produtos e serviços que tenham bom valor, que transmitam uma boa experiência, né? E claro, esse design tradicional, entre aspas, que lida com os artefatos de comunicação e, no caso do UI, mais especificamente de design visual, né? Então, o trabalho do UI designer fica mais por aqui, tá bom? Nessas camadas aqui. E aí, eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando, tá, mas e o tal do UX? E o tal do X e Y? Que tem por aí, né? O que é? Isso daí não é igual? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Vocês acham que é a mesma coisa? Vocês colocam no currículo UX e UI? UX barra UI design? Já viram isso daí? Eu, o Eduardo falou que sim. Eu coloco no LinkedIn por questão de procura, viu? Pessoal, é encontrabilidade. Eu não vou deixar de ganhar dinheiro ou conseguir possibilidade de trabalho por causa de um termo. Se quiserem colocar que eu sou canveiro lá, designer, se tiver procurando, eu coloco lá, entendeu? Eu faço meu trabalho de explicar o que eu entendo como certo na internet. Aí é uma outra coisa. Mas tem essa questão, né? Product design, UX, tem muita confusão. Mas eu vejo que o UX é algo intrínseco do design. Não tem como, né? Você tirar do design. Então, qualquer designer pensa na experiência também. Qualquer designer tem que fazer pesquisa antes de fazer alguma coisa. Tem uma marca aqui que eu tô para fazer, que é da onde eu gravo podcast, né? Eles falam, pô, vê a minha marca aí e tal. Aí eu tô me matando de pesquisar aqui, buscar referência, entender o público, ver concorrente. Para quê? Porque tem que causar uma boa experiência, mesmo que seja visual, não é? Então, o UX está intrínseco em tudo. Como vocês devem saber, UX é experiência do usuário, né? Ou em Portugal, eles utilizam experiência do utilizador, que é até um termo mais legal, né? Talvez seja até mais legal. Outro dia eu vi não sei que eu vi alguém falando assim, que só no design, no relação a drogas, que a gente utiliza o termo usuário, né? Coisa assim. Aí lá em Portugal eles utilizam utilizador. É mais bonitinho. Então é isso. O termo UX acabou, vocês já sabem o que é, acabou a palestra, né? Não, tô brincando. Tem mais assunto aí. O UX é um conjunto de percepções que uma pessoa tem ao interagir com alguma coisa, né? A experiência que ela tem ao interagir com alguma coisa. E essa experiência, na verdade, esse termo foi mais propagado, não sabemos se cunhado, porque aí também tem uma discussão, né? Que dizem que já tinha sido falado antes, em outros livros antigos, mas o fato é que o termo UX se popularizou através desse senhor, do Donald Norman, que é um cientista que trabalhou por muito tempo na Apple, nos tempos de ouro aí da Apple,
e que começou a falar sobre isso, escreveu vários livros. Tem livros de design emocional, design do dia a dia, são livros bem legais para vocês lerem, básicos, assim, quando você pensa em experiência. Inclusive, eu vou deixar aí uma indicação de uma entrevista que ele deu para 2 brasileiros aqui no canal Design Team, que é o Rodrigo Lemes e o Buriti, o Rafael Buriti. Se vocês procurarem lá Donald Norman Design Team, vai aparecer para vocês a entrevista que ele fez lá, tá legendado, tá bonitinho, é muito legal mesmo, porque ele é tipo uma lenda, né? Que ele, afinal, ele que ajudou a ter a área que a gente tem hoje em dia, querendo ou não, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Ian falou que coloca porque o povo já entrelaçou. O Peter falou cambeiro. Tem. Antigamente era micreiro, né? O pessoal falava assim: esse design é micreiro, não faz as coisas direito, só sabe utilizar Corel, Fireworks, Flash. Agora não, agora o pessoal tá utilizando o termo canveiro. Que é quase, sei lá, né? De caveira, é meio estranho, mas eu já vi. O pessoal é criativo para zoar. Quando é zoeiro, o pessoal não tem tempo ruim, não. Bom, então, o X é uma capacidade adquirida para a qual não tem cura. Aquele mesmo cara que escreveu, que criou aquela imagem que eu passei para vocês anteriormente, disse isso daí. E uma forma de entender sobre isso. Agora, desculpa aí, Eduardo, não sei se. Ô, Eduardo, você trabalha no Banco do Brasil? Sim. Então, desculpa, porque o exemplo vai ter o Banco do Brasil aí. Ferrei, nunca mais vou fazer palestra aqui. É. Oi? Não, tranquilo, tranquilo. Nunca mais vou fazer palestra aqui. Ferrou, entendeu, pessoal? Minha última. Se vocês quiserem aí me dar depois um adeus. Não, mas é um exemplo aqui de agência, né? Não é referente ao Banco do Brasil, não. É referente à agência, né? Porque eu não sei se vocês, mas eu não gosto de agência. Vocês gostam de agência? De banco? Nossa. Se for para receber, eu gosto. Agora para pagar, não quero, não. Ah, cara, mas nem para receber, porque demora muito. Só se for nos caixas ali rapidinho. Ó, inclusive, essa foto, não fui eu que tirei, obviamente, né? Mas o que me inspirou a pegar uma foto assim foi porque quando eu estava lá em 2014, fazendo um registro para trabalhar na ignição aí de Brasília, eu tive que criar uma conta no Banco do Brasil. E aqui, onde eu moro, o Banco do Brasil é cheio pra caramba. Eu lembro que eu cheguei lá às 1h30 da tarde e saí às 5 para criar uma conta. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, as coisas mudaram, né? Evoluíram. E hoje em dia a gente tem o banco pelo celular. O Nubank conseguiu tanto modificar o sistema que a gente tem hoje em dia, né, de entendimento como banco, que se tornou, acho que é a terceira empresa mais valiosa do Brasil, né? Eu acho que até passou o Itaú em termos de valores recentemente, de valuation. O Nubank é sinônimo de banco para os mais jovens. Eu não sei se vocês já jogaram videogame. Nós já jogaram, né? Mas enfim, tem um jogo que é o GTA. Vocês devem conhecer, algumas pessoas devem conhecer, GTA. Aí tem um GTA. É, é, putz, agora eu esqueci o termo. Mas é um GTA que as pessoas meio que interpretam personagens lá, um GTA modificado. O banco do celular que a gente acessa lá para poder interagir com as coisas é o Nubank. E aí você fala, por que isso? Porque os mais jovens identificam o Nubank como banco. É a primeira marca que vem na cabeça. RP, isso daí. Boa. Inclusive, eu já tomei cada esporro lá no RP. Eu pensei que era só chegar lá zoando. Não, os caras interpretam policial mesmo, te enquadra. Não, eu parei de jogar porque eu fiquei triste. Eu queria bagunçar, não deu certo. Mas assim, o mais jovem, ele vê o Nubank como um banco. Ele não lembra do Itaú no primeiro momento. Ele não lembra do Banco do Brasil, do Santander. Vai ser no terceiro, quarto, mas é o Nubank, porque a experiência foi tão boa, mudou realmente o panorama. Então é uma coisa que não tem mais volta. Quando uma experiência é boa, não tem mais volta. Você não quer voltar pro ruim, não é? É isso. Continuando um pouquinho sobre o X e o Y, é bom lembrar que
área ali pode ter suas tarefas, né? Suas especificações aí e lidar com algumas coisas no dia a dia. Então, o UI, como eu já citei, estou batendo nessa tecla, né? Fala mais sobre visual design, fala sobre layout, fala sobre brand, fala sobre estudo de cores. O wireframe ali, normalmente é o UX que faz, mas talvez o UI pode fazer. E a parte do UX vai ficar muito mais em pesquisa, entendimento do usuário. Então, o UI seria a parte mais prática mesmo da coisa, enquanto o UX seria a prática assim para criar interface, né, ali na última ponta, enquanto o UX é aquela base que vem trazendo o conceito, vem trazendo o que deve ser feito também para tentar projetar a melhor experiência para o usuário. David, Não que o UI não pense em experiência, né? David, O cara que quer trabalhar com UI vai ter que estudar UX também, não tem jeito. David, A pessoa que quer trabalhar com UI vai ter que estudar UX um pouco mais David, também, tá me entender um escutando? pouquinho sobre pesquisa e sobre as rotinas de um UX, beleza? Tá me escutando? Bom, então, para ficar bem claro mesmo, essa daqui é a foto, assim, é o print muito didático, né? Então, nós temos o usuário e a gente tem todo aquele estudo feito de UX, persona, sei lá, proposta de valor, e aí definiu como que é, tal, etc. Investigou, pô, vamos seguir por esse caminho, a abordagem é essa, o discurso é esse, a interface precisa fazer isso. Quem vai fazer? O UI designer. Deixa eu ver aqui, peraí. Oi, diz aí. Tá escutando? Tô estudando. Ah, tá. Não, é porque eu falei algumas vezes, você não escutou. Teve uma pessoa que pediu só para você repetir aquela entrevista do Don Norman, onde é que tá? A entrevista tá, sim, tá no Design Team. Pode colar link aqui? Pode, tranquilo. Pode? Então eu Pode colo. jogar aí. Se você puder colar aí. Eu fiz pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, né? E lá tinha uma entrevista muito boa com o designer enorme. Eles colocaram ele como professor, né, para vender o curso, mas na verdade não foi assim. Mas tinha uma entrevista muito boa. Só que só que não está disponível, né? Infelizmente. Agora essa está disponível aqui no YouTube. Inclusive, sugiro que vocês sigam também o canal do Design Team, porque é muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, eu achei o corte aqui, mas depois vocês encontram a entrevista completa no canal deles. Beleza? Deixa eu colar aí pra vocês. Aí é um corte, mas depois tem a entrevista completa, vocês acham aí. Boa, posso continuar? Por favor. Bora. Então, Obrigado. não, imagina. Então, bem didático, né? UI é o quê? É a ponte. É a ponte entre todo aquele estudo, aquele processo, aquele projeto pensado com estratégia, não necessariamente, né, na prática, mas na teoria, para fazer que o usuário utilize o produto, o serviço e tenha uma boa experiência. A experiência passa diretamente pela interface, não tem jeito. Ao menos que seja alguma outra coisa, algum produto, um serviço que não tem uma interface, né? E aí até nisso a gente pode questionar, a embalagem é uma interface, não, enfim. Mas se é digital, vai ter que ter uma interface. E essa interface ela tem que ser legal, né? Ela tem que ser bonita, né? Claro, bonita no sentido não de achismo, de padrões estéticos ali, mas seguindo os princípios de design. Ela precisa ser usável, precisa transmitir segurança para o usuário. E é isso que o UI trabalha, beleza? Quando a gente está falando de projeto, a gente tem que pensar em várias coisas. E então, tem esse diagrama, né? Do livro Design Thinking, onde ele fala sobre a desejabilidade, a questão técnica, se é possível, e também a viabilidade de negócio. Então, se o usuário deseja, se é viável em questão de negócio,
e se é tecnicamente possível. Se for, aí entra o design. E entra todo aquele processo que vocês viram, inclusive o UI design. Por isso que quando a gente está falando de design de experiência, as pessoas, às vezes, né, pensam muito em Figma. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês falam de design, né, aparece muito Figma. Tem vagas que o pessoal fala, vem fazer UX e UI. Aí a preocupação da pessoa é verificar se o candidato sabe Figma, né? Mas não é isso, porque o Figma é uma pontinha aqui do iceberg, né? O UI design está aqui também na ponta do iceberg, mas tem muita coisa. Se a gente quiser se aprofundar sobre o estudo de interação humano-computador. E o design de experiência, o X, tem muito mais coisas. Então, o que a gente vê no resultado final é só uma pequena parte. O usuário ele vai ver ali a interface, vai interagir, tem que funcionar, mas tem muita coisa por trás, que coisas, inclusive, que são impossíveis de eu passar num conteúdo como esse, mas depois eu vou deixar algumas sugestões de caminhos para que vocês possam seguir, beleza? E uma coisa que eu acho interessante também é que nós não criamos experiências. Nós projetamos para... Tem esse vídeo aqui de um brinquedo, né? Então, o brinquedo vai funcionar da mesma forma para os dois. Só que as experiências são diferentes, né? As reações são diferentes. Eu provavelmente seria esse alemãozinho aí, né? Além de parecer, eu ia morrer também de medo, né? Mas é a mesma distância, é o mesmo brinquedo, mas as pessoas têm reações diferentes àquela experiência. E é assim que o designer trabalha. A gente, claro, pensa, projeta, calcula, levanta hipóteses, mas a experiência acontece na pessoa. A gente não cria experiências, a gente facilita a experiência. Então, achar que a gente cria experiência é uma soberba. O designer não cria experiência, ele vai projetar para a experiência, beleza? Deixa eu passar aqui, deixa eu pausar, aí, boa. E é isso. Deu para entender até agora? Faz sentido para vocês? Ou não? Digam aí. Deem joinhas aí. Boa. Então, beleza. Ah, tem um xará aqui, ó. É David Arantes ou Davi Arantes. E o pessoal sempre me pergunta se é David ou Davi. Eu falo que Davi é quando vem Mas boleto. chama de Davi que o negócio complica aí, viu? Chama de David, não. É. Eu sou o contrário. Se me chamar de Davi é para boleto. Chega a cobrança aqui. Não, quem tem David? Não, é Davi. O David é o restante. Beleza, então, vou continuar. Vou falar um pouquinho de ferramentas aqui. Essa daqui é gravata, assim. Vocês sabem o que é, né? Vocês sabem qual que é a melhor ferramenta para trabalhar hoje em dia? Vocês sabem? Se vocês sabem, Eu digita sei. aí. Digita aí. Eu sei. Eu não sei. Desculpa a ignorância, mas eu não sei, não. Não, não ignorância não. Pode ficar tranquila, viu? Pode ficar tranquila. Ó, aqui você sabe usar. Aí o Gonzaga já me deu no meio. Já vem. Não, concordo. Eu concordo. Mas hoje em dia, no mercado, a ferramenta mais utilizada e, sinceramente, a mais completa, porque não bateu de frente, até o nosso querido Adobe XD, que eu fiz vídeo, tem um vídeo até hoje no canal, que iniciou, não conseguiu bater de frente. Não conseguiu. Que é o Figma. Então, o Figma é a ferramenta mais utilizada no mercado. É difícil falar que não é a mais completa, porque tem muita coisa, dá para fazer muita coisa com ele. Ele ligou a seta para a esquerda e passou o carro nas outras ferramentas. Tem esse site que nós podemos verificar a utilização das ferramentas no mundo, né? Agora eu não sei se é no mundo, eu acho que é no mundo, né? O pessoal vota lá e fala quais as ferramentas estão utilizando. O Adobe XD até caiu um pouquinho aqui, hein? Já caiu um pouco.
Mas a principal ferramenta é o Figma. Eu costumo brincar que até a Adobe desistiu do Adobe XD. Tanto que eles quiseram comprar o Figma, foram barrados, não deu certo, e eles avisaram que não vão continuar com o Adobe XD. Não sabemos no futuro, mas enfim. Antigamente a gente utilizava muito o Sketch, né? Quem tinha Mac. Então foi uma ferramenta que ajudou nesse mercado. E a gente utilizou muito o Photoshop também. Eu acho que aqui boa parte já trabalhou com criação de sites fazendo no Photoshop. Claro que, como vocês pontuaram aí, dá para criar em qualquer outra interface, ou melhor, qualquer outro software. David, eu quero trabalhar com Illustrator. Pô, você vai conseguir trabalhar. Você quer criar um site no Illustrator? Você cria. Eu tive um aluno no Senac que ele criou um site no InDesign. Ele criou no InDesign na época. Eu dava aula, era Fireworks, não lembro se era Fireworks, mas enfim, não era o InDesign. Aí eu olhei assim e falei, cara, por que você criou aí? Ele falou, pô, que era a ferramenta que eu mais sabia. Daí eu tava com tempo curto, para eu entregar o projeto, eu fiz nela. Mas, sendo sincero com vocês, se você for no mercado falar que sabe Adobe Illustrator para fazer interface, o pessoal não vai levar a sério, tá? Porque a gente sabe que Illustrator é legal, pô, Photoshop talvez seja a ferramenta coringa do designer, mas tem outros fins. O Illustrator é para criação de marca, peças gráficas, né, embalagens, etc. E o Figma realmente tomou o mercado. Tem muita possibilidade. A gente tem o FigJam, que pode criar workshops. A gente tem agora o Figma com slide. Você consegue até... Você cria a apresentação do seu protótipo no próprio Figma. Né? O pessoal de liderança vai usar muito isso. A gente tem no Figma alguns recursos muito utilizados, né? Auto layout, prototipação. A gente consegue simular como será o nosso aplicativo no Figma. Porque toda a interface que a gente cria vai para o código. Então, o trabalho do UI Design, ele para no momento onde ele faz o handoff. Então, a passagem de bastão para o desenvolvedor. E esse desenvolvedor vai pegar aquele layout e vai colocar no código. Aí sim, esse site vai ser publicado, essa interface vai virar um aplicativo, né? E aí, o Figma, a gente consegue validar isso com a equipe, a gente consegue validar com o cliente. Você apresenta com animações aquele protótipo no Figma, a chance de você ter um sim é muito maior do que você apresentar ele estático. Então, o Figma realmente ganhou o mercado. E sugiro que vocês aprendam. Então, até a moça perguntou aí, né? Falou que não conhecia. Eu tenho um vídeo que eu falo que assim, que designer gráfico está perdendo tempo em não saber Figma. Até designer gráfico. Porque eu vejo muito designer gráfico criando imagem para rede social no Figma. E dá para fazer de tudo nele, praticamente. Tem gente que cria marca no Figma, tem curso de marca no Figma. É a nova ferramenta, assim. Talvez esteja até tomando lugar do Photoshop nessa questão de coringa, né? Ferramenta que a gente utilizava para tudo. Então, sugiro que vocês aprendam, tá bom? Por enquanto, é isso. Eu espero que tenham concorrentes, né? Até tem um Prototype, não, Pinpot, né? Que está surgindo aí que é open source, mas infelizmente, ou felizmente, o Figma é o que tem. É a mais hypada do momento. O Anderson colocou aqui, ó, eu uso o XD por usar muito a Adobe, mas vou migrar, eu sei mexer nele. Então, eu utilizei o Adobe XD. Eu gostava do Adobe XD. Inclusive, tem uma função no Adobe XD que eu gostaria de ter no Figma, que é aquela de você arrastar o componente lá e ele vai criando cópias, né? Automático, você não precisa duplicar, como se fosse uma grade. Eu adoro aquela funcionalidade. Mas se a Adobe desistiu dele, por que eu vou ficar com ele, né? E o mercado é Figma, cara. E o mercado é Figma. Hoje em dia, antigamente, antes da pandemia, ainda tinha uma exigência de Adobe XD. O pessoal falava assim, você tem que saber Adobe XD, saber Figma. Hoje em dia é só Figma. No currículo é só Figma, só vejo isso. Não vejo mais nem ninguém pedindo Adobe XD. Tanto que explodiu de curso de Figma. Bom, dito sobre a ferramenta, vamos falar sobre as características de uma boa interface, beleza? Uma boa interface tem que
transmitir confiança, tem que ser ergonômica, tem que ser usável, tem que ser intuitiva. Coisas que a gente já sabe, né? A gente que trabalha com design já sabe. Mas uma boa interface, ela segue padrões de usabilidade, ela segue padrões de uso, porque a gente faz metáforas, né? A gente utiliza de metáforas, a gente utiliza de conhecimento adquirido do usuário para criar interfaces com uma facilidade de uso melhor, com uma intuição. Até tem aquele meme que fala assim, que se você precisa explicar uma interface, né? Que o interface é que nem uma piada. Se você precisa explicar, é porque talvez alguma coisa esteja errada, né? Uma interface tem que ter uma consistência visual, assim como em um projeto de marca, de brand, né? Que a gente mantém uma consistência visual numa interface da mesma maneira. Ela tem que ser atrativa também, e existe a estética funcional, tem pesquisas antigas até sobre a função da estética no design e como as pessoas são mais ficam mais pacientes, elas têm uma predisposição melhor com coisas que elas encaram como bonitas, até mesmo com pessoas, né? Então, por que não fazer bonito também, né? Por que não ter um bom acabamento e um bom detalhamento? Aí esse papo é um pouco mais extenso, né? Eu não vou entrar porque aí é muita coisa. Mas o que eu posso dizer é, criem com zelo, né? Criem coisas com bom detalhamento, já vai ser o suficiente, respeitando os princípios e fundamentos do design. E tem que comunicar, né? Uma interface, ela comunica. Ela tem que ser fácil, ela tem que ser compreensível. É essencialmente uma conversa entre o usuário e sistema, ou entre o usuário e o produto. E outras questões, e eu poderia colocar mais outras aqui, sobre design visual que são importantes quando a gente está criando uma interface. Tipografia, contraste, organização, espaçamento, aquelas questões da tipografia, kerning, tracking, Gestalt, que eu acho que Gestalt é fundamental, no design eu acho que Gestalt é fundamental, cores, enfim, alinhamento, grid, essas coisas que inclusive aprendemos aonde? No design gráfico, né? A gente aprende muito isso no design gráfico e quando a gente vem para o UI, na verdade são ajustes, né? Porque o que mudou foi a mídia ali, são mais ajustes, beleza? Ó, o Ian falou aqui do medo de mudar de software. E o Daniel colocou aqui que tá aprendendo Figma comigo. Oh, obrigado, Daniel. Valeu. Valeu, tamo junto. E não tenha medo de mudar de software, não, viu? Acontece. A gente já passou. Se tem alguém aí que já mexeu em software antigo, diga aí, tá? Mas aí, ó. Mas se já passou pelo Flash? Tem alguém que já passou pelo Flash aí? Alguém que já passou pelo Dreamweaver? Alguém que já passou pelo Fireworks? Pô, né? A gente passou por muita coisa. E assim, vai e vem. Se a gente fosse ficar preso só numa ferramenta, vixe Maria, a gente tava no Photoshop até agora. E vocês podem ter certeza que construir site no Figma é muito mais rápido do que no Photoshop, do que a gente utilizava. Muito mais leve até, né? Então, faz parte. A gente está aí para aprender. Talvez uma das habilidades essenciais no design é ser flexível, né? Ser uma pessoa que consegue se adaptar. A gente tem que trabalhar esse músculo. Ó, o Coloque Flash, Dreamweaver, Muse da Adobe. Isso daí eu não cheguei a mexer, não. Mas isso daí é mais novo, né? Isso daí é mais novo. Esse Muse aí, ele fazia o Obrigado aí por layout. me seguir, por me acompanhar. Tava falando de HTML, né? Aí eu falei de Dreamweaver. Bom, tem uma coisa também no UI, e aqui vindo para o visual mesmo, né? Já que eu pontuei ali a parte do visual, que é a parte dos estilos. Você consegue identificar aí os estilos? Vocês sabem o nome de cada estilo? A gente tem esse estilo aqui, a gente tem esse estilo aqui e esse outro. Né? Estilo visual, né? De interface. Eu peguei o logo da Globo porque é mais fácil, é um exemplo bem tranquilo, mas são estilos que a gente pode aplicar na interface também. Tá? Esse daqui é um pouco mais difícil de identificar, né? Então vamos vir para esse e para esse daqui, esses dois aqui. Vocês sabem o nome desses dois estilos aqui de design?
A Renata colocou aqui, Hans Donner. Foi ele que criou, né? Mas não é o estilo. A aplicação aqui, o estilo não é isso daí, não. Aqui, nesse lado, nesse lado direito, no meu lado direito, nós temos um lado aqui, um logo aqui mais minimalista, isso mesmo. Então, nós temos um estilo mais flat. Então, esse estilo aqui seria um estilo flat, né? Já nesse outro aqui, nós temos o esquemorfismo. O que seria o esquemorfismo? Seria um estilo visual que tenta simular o que nós temos no real. Perceba que aqui no logo da Globo a gente tem luz, simulação de sombra, de volume, de profundidade. Já no flat não, é chapado, né? É 2D. Aqui já simula um 3D, apesar da figura ser 2D, né? Então ela simula um 3D. Então, quando a gente fala de UI, a gente tem alguns estilos. Hoje em dia, o estilo mais... A gente não utiliza tanto o esquemorfismo. Por quê? No começo, a gente utilizava bastante para poder fazer metáforas com a vida real. Imagina você apresentar um computador para alguém, um aplicativo, sendo que a pessoa nunca viu aquilo na vida, não sabe como interagir. Então, qual que é uma das saídas, possíveis saídas, a gente aproximar com o conhecimento que ela já tem, com coisas que ela já está acostumada no dia a dia. E aí a gente simulava a sombra, a textura, o botãozinho ali com volume, para que a pessoa percebesse que fizesse essa associação, percebesse isso e começasse a utilizar de forma mais intuitiva. Hoje em dia, a maioria das interfaces é mais flat, no sentido que a gente não precisa mais fazer essa associação, né? A gente já entende, a maioria das pessoas já entendem que um quadrado colorido, um retângulo colorido ali com texto no meio é um botão. A gente não precisa mais simular a sombra, o volume do botão. E com isso também a gente consegue mais performance, porque a gente utiliza menos imagens. Esses efeitos aqui consomem mais imagens, mais código, talvez. Aqui a gente consegue fazer apenas com código, fica mais leve a interface, ganha de performance. Ganhando em performance, a gente ganha em experiência. O usuário fica mais feliz, a gente fica irritado quando as coisas estão lerdas, né? Então, tudo corrobora para utilizar mais esse estilo. Então, hoje em dia, as interfaces utilizam mais esse estilo. Por isso que vocês veem mais o estilo flat. Aqui mesmo é um exemplo de estilo flat, né? Que a gente está utilizando o Teams. Mas o Teams aqui tem uma sombrinha ali no nome, nas iniciais do nome. E aí, ele já vem puxando um pouquinho mais para esse estilo, que é uma outra abordagem que também é muito utilizada, porque ela não é tão esquemorfismo como essa. Seria um new, tem algumas pessoas que chamam de new esquemorfismo, tem uns nomes assim, né? Mas eu ainda não lembro uma definição certa. Mas que é um flat com algumas características de esquemorfismo para trazer um visual diferente, agradável, talvez, às vezes, para separar, dar um distanciamento de figura e fundo, uma coisa mais simples, mais leve, que não vai impactar tanto quanto o esquemorfismo em questão de trabalho, em questão até mesmo de performance, mas que traz um impacto visual um pouquinho melhor, dependendo do projeto. Então, hoje em dia, a gente vê esse tipo de interface aqui também utilizando esses estilos assim. Deu para entender? São alguns estilos quando a gente fala de design visual. E aí vai vir outros, enfim. Mas basicamente a variação vem desses dois, do flat e do esquemorfismo. O resto é meio que derivações deles. Bom, já estou chegando aqui no final, vocês poderem jantar aí tranquilo, né? Mas eu quero passar uma indicação para vocês aqui de livro, tá? Então, essa questão de design visual, eu acho super importante Gestalt. Uma vez me perguntaram assim, num podcast, né? Qual o fundamento essencial, principal? Se tivesse que escolher só um, eu acho que Gestalt. Eu vejo que é muito importante, né? As outras coisas acabam circundando aqui o Gestalt. Tem esse livro que, infelizmente, eu acho que não encontra mais, né? Eu tenho que até procurar uma alternativa, que é Os Novos Fundamentos do Design, da Ellen Lupton. A Ellen Lupton influenciou muito aqui os meus artigos no blog, criei muita coisa a partir dos livros dela, e esses Novos Fundamentos do Design é muito legal, porque ele é tipo um almanaque grandão sobre fundamentos de design. E aí serve tanto para design gráfico quanto para interface, né? Essa parte visual. É muito bom mesmo. É grande o livro. Tipo, ele já é muito bom, assim. Já quase que o suficiente.
E falando um pouquinho mais sobre design de interface, eu quero fechar aqui passando também algumas diretrizes, né? Vocês devem conhecer o Dieter Hans, se não conhece, sigam esse senhor, que eu acho que está com 93 anos, é um designer alemão, que ele tem influência total no que nós utilizamos hoje em dia da Apple. Ele criava os produtos da Braun. Ele é um dos designers que tem produtos em museus. Eu acho que tem no Museu de Nova York um produto dele da Braun, se não me engano. Porque design não é arte, né? Aí é uma discussão, mas enfim. Mas design não é arte. Mas o produto dele é tão bom que foi para o Museu de Arte, né? Considerado tão bom assim que está sendo exposto. E ele tem esses 10 princípios de design que são aplicados a tudo, assim. E que eu acho que podem, eu acho não, eu creio que podem ser aplicados também a design de interface, né? Então, quando vocês estiverem criando, vocês podem pensar que um bom design é inovador, um bom design torna o produto útil, um bom design é estético, um bom design é compreensível, um bom design é discreto. E aqui, né, naquele sentido que somente o necessário, né? É difícil chegar na simplicidade, é muito difícil. Mas quando a gente consegue, a gente chega na sofisticação. Um bom design é honesto, um bom design é durável, é minucioso, é responsável com o meio ambiente e é mínimo também, né? Eu costumo falar que dá para tirar da interface, que não vai interferir na mensagem e nem na mensagem de impacto, nem no visual que a gente quer passar como mensagem, nem no entendimento do usuário, a gente retira. E também tem as 10 heurísticas de Nielsen, tá? Que são bem legais para vocês olharem. Eu acho que talvez algum de vocês também já conheçam. Que muitas vezes a gente não tem tempo para fazer pesquisa com o usuário, a gente não tem tempo para fazer entrevista, a gente não tem tempo para testar as nossas interfaces. Mas a gente pode fazer algumas coisas. Uma delas é fazer heurística. Então tem essas heurísticas do Nielsen que são bem antigas, mas que ainda valem a pena fazer. Então, você pode perceber que uma boa interface, ela dá visibilidade de qual estado estamos no sistema. Então, ela indica onde você está, né? Uma boa interface corresponde, faz uma correspondência entre o sistema e o mundo real. Isso daqui até é um pouquinho menos, né? Eu acabei de citar naquela questão dos estilos. Uma boa interface dá liberdade de controle fácil para o usuário. Então, por exemplo, você utilizando o Figma, você pode utilizar através de atalho, mas você pode utilizar com mouse. Tem consistência e padrões, ela previne erros. Fechei alguma coisa sem querer, putz, já era a mesma coisa? Não, eu dou um aviso ali. Olha, você tem certeza que você quer fechar? Então, previne erros. Reconhecimento em vez de memorização, né? Você não precisa ficar reensinando a pessoa a utilizar a interface. Uma boa interface não é assim. Uma boa interface tem flexibilidade e eficiência de uso. Esse exemplo dos atalhos traduz um pouco isso. Uma boa interface é estética e minimalista, né? Design minimalista. Quando alguém falar que uma boa interface não é estética, eu vou utilizar eu vou falar assim, qual que é a heurística de Nielsen? Uma boa interface ajuda os usuários a reconhecerem, né? E diagnosticarem e repararem seus erros. E uma boa interface ajuda também na documentação, né? Então, ela tem uma boa arquitetura, beleza? Se vocês quiserem aprender mais sobre interface, sobre UX design, tem alguns livros, vocês podem dar uma olhada. Tem muito mais coisa, tá? Mas eu vou passar alguns aqui para vocês. Então, tem o design do dia a dia, do Norman. Tem esse Leis da Psicologia Aplicada a UX, que eu gosto bastante, que é bem legal, bem sucinto. Tem esse UX aqui, do Will Grant, que, na verdade, apesar do nome ser UX, é mais para UI. Ele é um livro de UI, basicamente. E que fala sobre boas práticas de interface. Tem esse daqui, que é um clássico, Não Me Faça Pensar. Foi o primeiro livro que eu li, sem saber que era sobre um tema assim de UX. Então, fala sobre usabilidade. Tem esse daqui do Design Thinking também, que eu acho legal. E o Design de Produto, que é uma introdução legal sobre design de produto, né? Então, ele é bem basiquinho, mas que ele introduz legal esse tema, design de produto digital. Beleza? Mais alguns livros aqui, ó, design... Esse eu gosto bastante também, talvez é um dos livros que eu mais indico.
para quem não sabe nada de design, né? Gestão estratégica de design, como um ótimo design fará as pessoas amarem sua empresa, e dá vários exemplos de produtos, como que o design vai impactando nas empresas. Intuição e Design Thinking, né? Esse daqui é uma variação, é um livro da Ellen Lupton, Design Thinking. Agora vocês encontram pela editora Olhares, se eu não me engano. Não é mais pela GG, né? Que saiu do Brasil. E tem também até mesmo do Design Thinking, né? E aí até tem uma polêmica, né, hoje em dia, né? Que o pessoal exagera um pouco. Mas é interessante também saber o que é Design Thinking. E tem esse livro aí que vocês podem conferir, que foi o primeiro, né? O primeiro que falou sobre, foi o que criou esse termo. Beleza? Entendido? Deu para entender aí o que é UI, um pouco o que é UX? Tudo certo? Legal, legal. Tava escutando? Hum? Me escutou? Escutei. Ah, beleza. Não, só para saber se está escutando. Legal, parabéns aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Assim, Não, antes? deixa eu Ah, finalizar desculpa, aqui, pô. perdão. É que eu te entendi. Você falou ok, não sei o quê, desculpa. Não, tranquilo. Deixa eu só finalizar aqui. Não, pergunto, né? Porque para interagir com o pessoal também, saber se está tudo bem. Pelo menos eu vi umas reações aí. Acho que eu vi da Gabriele. Mas só para fechar, então, rapidinho, como que eu fico bom em UI design? O que vocês acham que dá para fazer para ficar bom em UI design? Vocês têm alguma sugestão? Alguma hipótese? O que dá para fazer para ficar bom em UI design? Eu Estudar, acho que em qualquer treinar. lugar do design é bom empatia. Boa essa resposta, hein? Tem que ter empatia mesmo, total. Estudar e treinar. É, boa. O Gonzaga aqui falou praticar, estudar. Bom, isso que a Eneida colocou aqui faz total sentido, viu? E, na verdade, sinceramente, eu acho que é uma coisa intrínseca no design, né? Novamente, é tudo design, assim. A pessoa que quer trabalhar com design tem que ter empatia, né? Tem que ter empatia com o usuário, com a pessoa que vai consumir aquilo que ela está criando. Então, total. Mas na questão do UI, eu acho que em tudo, na verdade, né? Mas talvez mais forte no UI, eu vejo que é muita prática. É muita prática mesmo. Então, tem que praticar. Tem que colocar a mão na massa. Tem como fazer que nem a Geórgia colocou aqui, ó, testar e errar. Tem que colocar a mão na massa. Não tem jeito. Muitas pessoas falam assim: ah, sou ruim em visual. Muitos designers que trabalham com design de produto falam assim: sou ruim em visual. Eu entendo que tem pessoas que realmente têm, talvez, um feeling um pouco melhor. E aí é até difícil explicar. Mas uma coisa que eu percebo é que é muito da visão do designer, e essa visão vem muito da prática. Então, vem você aprimorando sua percepção, o seu letramento visual a partir da prática. Claro que você vai ter que estudar. Eu dei indicações de livros aqui. Óbvio, uma coisa não anula a outra, né? Não sejamos assim. Mas tem que também praticar. Então, não adianta também ficar reclamando e não praticar. Eu conheço pessoas que são muito boas na teoria, mas que não conseguem ter uma boa prática. E também a gente tem que entender que você ter um bom design visual é um pouco particular também. Então, cada pessoa acaba tendo sua visão, sua percepção diferente, né? Se eu passar um desafio para vocês aqui de interface, terão trocentos resultados aqui, todos diferentes, e não necessariamente vai ter um certo ou errado. Terão vários certos. Talvez nenhum errado. Porque é uma abordagem, é uma forma, uma visão do designer. E essa visão eu vejo que você aprimora também praticando, tá? Então, comecem a praticar aí. Sugiro que vocês utilizem o Figma e criem suas interfaces, testem, né? Façam por vocês mesmos, criem coisas autorais, não baixem só templates, utilizem da criatividade de vocês para poder fazer, tá? Essa questão do olhar, né? Eu acho muito importante.
A gente vai aprimorando, a gente vai evoluindo, a gente vai criando nosso Sharingan aí ao longo do tempo, tá? E é um trabalho de observação também, né? Observando o trabalho de outras pessoas, ensinando. Quando você ensina, você aprende pra caramba, vocês têm noção. É estudando, é vendo e é praticando, beleza? E um exercício que eu gosto de passar, principalmente quem está no início, é fazer uma engenharia reversa. E uma coisa que os ilustradores fazem muito no começo, e que nós designers às vezes perdemos, que é essa folha vegetal, que é você pegar um trabalho de outra pessoa. Hoje em dia é muito fácil, tira um print, coloca no Figma, começa a fazer em cima. Aí você vê ali, pô, o cara utilizou Board Radius 24. Pô, ele pegou aqui. Como que ele fez essa sombra? Deixa eu tentar replicar essa sombra aqui. Ah, olha o grid que ele utilizou. Pô, ele utilizou um tamanho X. Ah, o grid tem 12 colunas, tal, tanto de largura de calha, né? De gutter. Pô, interessante. Então você vai fazendo uma engenharia reversa também. Isso daí ajuda pra caramba. Quem tem dificuldade no visual, é assim. E depois você vai adquirindo seu próprio estilo, sua própria personalidade e vai conseguindo fazer suas coisas por si só. Beleza? E é isso. Agora sim, Edu. Foi mal, foi mal. Obrigado. Não, de boa. Obrigado aí, pessoal. Tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mandem palminhas aí, reações. Eu falei pro Edu que eu tinha um gamezinho aqui para fazer com vocês. Então, se der para fazer aqui, a gente faz também. Eu coloco umas Sim, perguntinhas para vocês. vamos fazer. É o seguinte, daqui a pouquinho eu vou dar só uns avisos aqui. Show. Ele vai fazer uma dinâmica aí, um jogo, e o vencedor vai ganhar uma anuidade da Degraph, se quiser se associar. Só complementando aí, talvez você conheça aí, eu vou jogar um link de um site que ele é muito bom de referência de UI. Então, a pessoa que está começando, ou quem não está começando, que quer buscar, eu coloquei aí no chat aí, isso aí também ajuda muito para quem está aprendendo. Acho que, na verdade, todo mundo está aprendendo sempre, né? Pode ter 10, 20 anos aí de mercado, está aprendendo. Esse Mobbing, ele é uma plataforma de templates reais, né? Então, você pode buscar por tema, por cor, várias coisas que você pode, várias formas você pode buscar referências aí. Conhecia já? Sim, sim. É um bom site mesmo para buscar referência. Segundo aviso aí, por gentileza, sigam a Degraph, ó, joguei aí o Instagram da Degraph, curtam, se associem para aqueles que tiverem interesse, né? Falando em Figma, né? Deixa eu fazer outro aviso aqui rapidinho. Nós da Degraph fechamos essa semana uma parceria com a Cubus Academy. Vou jogar o link aí também. O associado da Degraph tem desconto nos cursos lá, ok? Tem um post, eu vou jogar o post da Degraph também, que vai estar dizendo sobre esse desconto. Só um instantinho. Que a gente fez lá, e eles, dentre os cursos que eles têm lá, eles têm um curso do Figma. Então, quem quiser já fazer, mas tem o curso do David Art também. Eu vou te falar que quando eu comecei, assim, que eu estava migrando, eu fiz um curso seu na Udemy, eu não sabia que tinha no seu canal também, eu fiz na Udemy um curso seu lá de Figma, foi muito bom, mas fica aí o recado aí para o pessoal se associar. E quem quiser saber um pouco de Figma, tem o canal do David Art, tem vários lugares, né? Na verdade, tem YouTube. Hoje em dia, a gente tem facilidade de aprender as coisas muito mais do que na minha época, porque você tinha que ir para a biblioteca para poder ver alguma coisa, e muitas vezes aquela informação nem era tão nova, né? O livro estava lá, às vezes já tem um tempo. Hoje a gente tem um negócio em tempo real. Agradecer muito ao David, queria agradecer ao David. Ele está cedendo um tempo dele gratuitamente para a gente, para a Degraph e para vocês que estão aqui. Então, assim, a gente valoriza muito, né, o trabalho voluntário. A Degraph é feita, né, do trabalho voluntário, tem uma diretoria e outros colegas que fazem, né, para poder compartilhar informação, compartilhar uma melhoria, né, do nosso mercado. Então, o trabalho voluntário a gente dá muito valor. Te agradeço muito aí pelo evento. Valeu.
E já vou falar o que vai acontecer em breve. Deixa eu só preparar a tela aqui. A gente está no, nos últimos detalhes para trazer o David aqui para Brasília pessoalmente. Eu vou compartilhar a tela. Posso pegar a tela rapidinho? Pode? Ah, David? deixa eu parar, né? Verdade. Tá. Não tem problema não. Deixa eu parar aqui que eu Quando nem vocês vi. estiverem vendo minha tela aí, só dá um toque. Você parou de compartilhar a minha? Não sei Não, se quando eu não. puxo, a sua cai. Quando eu puxo, a Ah, sua boa. cai. Boa, beleza. Tá? A gente está nos últimos detalhes aí para trazer o David Art no dia 26/10, no evento presencial. A gente está, nos próximos dias, já finalizando a divulgação. Vocês estão tendo uma espécie de spoiler, né? Vamos dizer assim. Então, a gente está trazendo ele no evento presencial. Vai ser num dia inteiro, né? Onde a gente vai ter uma parte da manhã, provavelmente, com debates, né? Com outros profissionais aqui de Brasília. E na parte da tarde, um workshop específico. A gente vai depois divulgar melhor o tema, mas só para vocês já irem conhecendo esse evento que vai acontecer aí em breve, tá bom? Só parar de compartilhar. Boa. Ó, o Peter disse que já está com a roupa pronta para ir para lá. Boa. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente ir para essa dinâmica aí? Eu vou tirar uma foto aqui para compartilhar, viu? Aí. Deixa eu pegar aqui, cadê eu? Aqui, eu tô no outro monitor. Quem quiser ligar a câmera aí para tirar uma foto, ó, Ah, por verdade. favor. Vamos ligar a câmera rapidinho. A Inêida está falando, acho que no mudo. Deixa eu pegar aqui. Enquanto ele se arruma lá, eu vou colocar o link, pessoal, de um treinamento que a gente fez sobre o FigJam. O FigJam, ele é um módulo do Figma que trabalha com gerenciamento de projetos. A gente fez já 2 edições desse evento, já está para fazer mais outra, e talvez eu faça internamente lá no banco um outro evento sobre o FigJam para o pessoal que tá começando. Tem vários profissionais lá que estão começando no FigJam, a gente vai fazer um treinamento lá também. Então é importante aí para vocês conhecerem um pouco mais do Figma, que ele tem essa segunda ferramenta dele. Quando você tiver ok, você fala aí, o Vou David. tentar tirar aqui, que eu mudei. Ixi, eu mudei a exibição aqui. Eu acho que agora pegou todo mundo. Pegou? Cadê? Vou tirar uma foto aí, hein? Todo mundo feliz, com a barriga cheia, né? Vamos lá, ixi, tá aumentando aqui, peraí. Agora eu acho que vai. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se foi. Eu tirei alguns também, eu vou jogar lá Foi? daqui a pouco. Boa. Vou compartilhar aí. Vocês me seguem lá no Instagram pra ver, né? Vou estar lá. Obrigado a todo mundo que estava presente aqui, viu? Espero que vocês tenham gostado. Vou E jogar o game vai aí. fazer o jogo lá? Vou jogar. Alguém quer fazer alguma pergunta antes do jogo? Se É de repente quer verdade. tirar alguma dúvida? Ninguém? Todo mundo sabe tudo? Tá todo mundo bem. Então vamos pro jogo. Eu vou mandar aqui o... Eu não sei se vocês já utilizaram esse joguinho aí. Já. Pelo menos eu já. O pessoal de RH adora, né? Não, eu tava fazendo uma época um curso de inglês lá que sempre rolava um lance desse aí. Mas o pessoal de RH adora. Deixa eu ver se eu colei certo o link aí. Aqui. Eu acho que agora já vai. É que eu mandei só o site, né? Deixa eu mandar o site com o link. Ver se entra aí. Deixa eu testar. Aí, beleza. Pelo menos para mim aqui foi. Então vocês vão colocar o nome de vocês, né? Que seria o apelido. E vão entrar. Beleza? Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela aqui. Para vocês verem. Deixa eu jogar na outra aqui. Só mudar o esquema de exibição. Aí, boa. Cadê compartilhar aqui, ó? É lá em cima, do lado do botão de sair. Cuidado para não apertar o sair. É mesmo, né? Eu já apertei na reunião uma vez, cara. Como é que pode? Eu vou parar a gravação, porque acho que agora não Sim. precisa mais.
Aí, boa